Graça e a paz, irmãos. Graça e a paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Que alegria. Que gostoso, né? Ficamos ansiosos para chegarmos os dias em que nós vamos estar aqui considerando uma palavra, fazendo um momento de oração, em fortalecimento da vida dos nossos amados que estão espalhados, ouvindo e partilhando. Acredito que Deus tem edificado lares, famílias. Acredito que Deus tem despertado pessoas e está reescrevendo a história de muita gente. Eu acredito nisso. E tudo isso só é possível porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. E porque Ele está vivo, a nossa esperança não se perdeu, não se diluiu em nada, mas ela está firme. E eu creio, eu quero crer assim, tendo ainda em mente que muita coisa precisa acontecer. Em muitos lugares, e de modo geral no mundo, mas sobretudo na minha e na sua vida, na minha e na sua mente, no meu e no seu coração. As mudanças mais significativas que precisam acontecer, elas nem estão para o lado de fora da nossa vida, mas para o lado de dentro. E eu creio nisso porque a palavra de Deus, ela nos revela essa necessidade. E eu confesso que estou bastante tomado por esse ambiente de adoração que aqui Deus tem proposto para nós. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para nós compartilharmos hoje de uma palavra. E eu espero ser ela uma palavra de mudança para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Eu quero ler com você do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Primeiro livro de Samuel 8, do verso 1 em diante. Leremos até o verso de número 5 de 1 Samuel. Enquanto você pega a sua Bíblia e abre nesse texto, ou procura no seu smartphone, eu quero que você se permita ser cheio do Espírito nessa noite. Se permita ser tomado pela presença do Deus vivo, como já foi ministrado aqui, foi profetizado aqui, que está alcançando o seu lar, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que no decorrer da nossa reunião ainda Deus vai fazer grandes coisas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao 5, diz assim: Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Eu vou repetir esse versículo de número 5. Disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nesse momento em que nós nos reunimos aqui para celebrar ao Senhor mais um domingo, Senhor, mais uma noite preparada por Ti.
nesse lugar que o Senhor preparou para ser um ajuntamento de um povo que clama pelo Teu nome, mas que nos últimos tempos esse povo tem se reduzido a alguns poucos, por atendermos uma exigência de uma necessidade que vivemos e enfrentamos no nosso país nesse momento. Mas contudo, Deus, eu sei que o povo que é Teu e que está aqui, ali, lá, espalhado por todo o Brasil e mundo, Senhor, sabe da importância de continuarmos com a nossa fé firmada em Ti, por tudo que o Senhor já vem fazendo em todo o tempo da história humana. Há uma necessidade de mantermos a nossa fé firmada no Senhor em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor se revele a nós, mostrando que o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Que só o Senhor pode trazer a solução. Que só o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Que a nossa fé não venha ser minada pela fraqueza, pelo esgotamento, pelo desânimo, a ponto de ficarmos pelo caminho como muitos na história ficaram e até os nossos dias. Mas nesse dia, nesse tempo, nos ajuda, Senhor. Fortalece os meus irmãos, todos espalhados, Senhor. Todos que partilham desse momento ou não, mas que precisam de serem fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Que as mentes e almas sejam atendidas nessa noite pelo Teu poder. Sejam alcançadas pelo Teu poder, irmão. A Tua mão está estendida, Deus, e eu creio, não encolhida está para que não possa alcançar os Teus, Pai. Os Teus ouvidos estão atentos. Por isso, alcança as orações dos meus irmãos nesse tempo de tanta dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero considerar nessa noite algumas verdades que estão implícitas nesse texto para nós e que espero que elas tragam mudanças em nossas vidas. Primeiro, porque nós estamos diante de um texto que ele se faz extremamente decisivo para a nação de Israel, para o povo de Israel, ou seja, para aquelas vidas que foram a constituída nação e povo de Deus. O capítulo de número 8 do livro de 1 Samuel, ele se faz extremamente crucial, um ponto decisivo nas mudanças que ocorreriam. E eu falava esses dias sobre o mundo e tudo o que acontece no mundo, no sistema, no cosmos, tudo o que acontece está totalmente ligado e vai implicar diretamente na vida humana, porque a história propõe isso. Desde sempre, tudo o que acontece no mundo físico, em todo o sistema, em toda a sociedade, em toda a cultura, vai estar diretamente ligado à vida humana. E quando lemos esse texto nas Escrituras, nós estamos diante de um povo que faz uma exigência. Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, chega num dado momento da sua vida que eles fazem uma exigência a Deus. A exigência que eles estão fazendo a Deus, ela vai mudar totalmente o rumo político, o cenário político da nação de Israel. E por que essa exigência é feita? Porque há uma insatisfação. Mas eu digo que mais do que uma insatisfação, há uma rejeição. Há uma rejeição do método de Deus. Há uma rejeição da forma com que Deus mantém o controle, o governo no mundo e diretamente na vida daquele povo chamado Israel. Então, diante de uma circunstância que eles pontuam como sendo justificável diante de Deus para rejeitar, para dizer que a teocracia, que era o sistema
estabelecido por Deus como governo àquela nação, não era o modelo que eles naquele momento estavam tendo como desejável. Eles estão demonstrando que o que Deus propôs desde sempre como modelo, eles agora estão rejeitando, porque o que a Bíblia nos mostra é que Deus se fez rei de Israel desde do momento em que, claro que desde sempre, mas no Êxodo, quando Israel está presa, está cativa no Egito, quando a nação de Israel é escrava no território egípcio, quando a nação de Israel se faz propriedade de Faraó, em que Faraó domina, impedindo de que eles tenham vida, de que eles tenham liberdade, de que eles mantenham um relacionamento natural e uma vida totalmente natural. Isso faz Israel um povo cativo, privado. E pelos 400 anos que isso aconteceu, não foi a outro senão a Deus que eles clamaram. E quando o clamor chega diante de Deus, o Senhor logo dá um jeito, prepara um método, um modo, uma estratégia para livrá-los daquela situação. E no entanto, a Bíblia mostra que aquela disputa de Deus com o Faraó era uma disputa de reis, de um rei contra o outro. A Bíblia mostra que Faraó queria manter o povo cativo, mas Deus vai lá e tira o povo, abre aquele mar, para que o povo pudesse atravessar. E quando isso acontece, quando o povo olha para aquele mar aberto, e eles vão passando no meio do mar a seco, e eles chegam do outro lado. Ao chegar do outro lado, eles olham para toda aquela situação, e eles expressam um hino de louvor a Deus. No livro do Êxodo, no capítulo 15, no verso de número 16 até o 18, está escrito: terror e medo caem sobre eles, pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, reinará, o Senhor reinará eternamente. Livro do Êxodo, capítulo 15, versos 16 ao 18, está escrito isso. Deus se faz rei de Israel. Deus se faz o libertador de Israel. Deus liberta Israel do cativeiro egípcio. Deus estabelece a lei, entrega a lei a eles e conduz esse povo. Quando isso acontece, Deus faz rei, se faz rei da nação de Israel, que vai conduzindo esse povo que se compromete adiante deles, que se compromete levá-los ao lugar que foi anunciado como promessa, que como a nuvem ou como uma coluna de fogo não se afasta desse povo, que mostra pelo caminho que os inimigos que eles tinham que enfrentar eram maiores, mais fortes, mais numerosos, mas não deteram nenhum.
não impediu de eles caminharem por todo o tempo do deserto. Porque Deus era o rei de Israel. Porque Deus era o condutor da vida daquela nação chamada Israel. A Bíblia mostra que, num período da história, conforme o versículo de número 1 diz que envelheceu Samuel. O homem chamado Samuel envelheceu. O profeta chamado Samuel envelheceu. O juiz chamado Samuel envelheceu. Agora ele tem 65 anos de idade. 65 anos de idade. Tinha 2 filhos, Joel e Abias. A Bíblia diz que esses 2 filhos de Samuel foram postos como juízes sobre Israel. Samuel os coloca na expectativa de que seus filhos pudessem produzir o que ele, Samuel, produziu, se não no mesmo nível, mas andando pelos mesmos caminhos. Samuel coloca o nome do filho Joel, que significa o Senhor é Deus. Ele coloca o nome do outro Abias, o Senhor é meu pai. Um homem de relação profunda com Deus, que faz jus à sua trajetória, à sua peregrinação, e quando tem filhos, coloca os seus filhos adorando, dizendo que Deus é Pai, que Deus é Senhor, tendo uma biografia extraordinária. Quando essa notícia, quando essas pessoas chegam diante de Samuel e diz que ele já envelheceu, que os seus filhos não andam no mesmo caminho que ele anda, porque os seus filhos, eles eram gananciosos, aceitavam suborno, pervertiam o juízo, ou seja, eram filhos problemáticos. Samuel não tem culpa, porque ele cria seus filhos da melhor maneira, sendo o exemplo de homem espiritual. Mas, no entanto, isso tudo não é suficiente, porque quando ele envelhece e ele põe os seus filhos para assumir uma postura de liderança, os filhos não correspondem. E quando esses filhos não correspondem, isso gera um problema para a nação. Ou melhor, na verdade, o problema é criado. Porque Samuel não tinha aposentado. Samuel não tinha entregado o seu cargo e dito: olha, eu não estou mais em condições de assumir essa postura. Eu, de fato, estou passando para os meus filhos. A Bíblia não diz isso. O fato de Samuel ter colocado os seus filhos como juiz em Israel, colocado eles para trabalhar, para desenvolver função em Israel, conforme diz o texto, ele não se afastou das suas responsabilidades. Antes, pelo contrário, queridos, a história, o ministério de Samuel, ele não é descrito desde o capítulo 1 em diante de 1 Samuel, não é descrito o ministério de Samuel. O livro de Samuel, os 7 primeiros capítulos, ele é introdutório para esse momento que nós estamos lendo. É impressionante que fala do milagre, né? O milagre de Ana. Desde o capítulo 1, quando nós vamos considerando a história desse profeta, fala do seu nascimento no capítulo 1, fala da maldade e da postura dos filhos de Eli. No capítulo 3 fala do chamado de Samuel e como ele se dá. Samuel, ainda jovem, aos cuidados de Eli, dormindo na casa, dormindo no templo, cuidando do templo, no lugar que lhe cabia para estar. Em uma noite, quando dormindo, o Senhor fala: Samuel. Ele se levanta, vai até o lugar onde está dormindo Eli, para falar com Eli: o Senhor me chamou, meu Senhor? Ele fala: não te chamei, pode voltar e dormir. Samuel volta a dormir, e pela segunda vez ele escuta uma voz dizer: Samuel, Samuel. Ele entende ser Eli chamando, ele vai até Eli.
E Eli fala: não, eu não te chamei. Ele volta de novo, e o ato se repete. Então ele se levanta, vai até Eli, pergunta: o senhor me chamou? Ou ele fala: olha, Samuel, quando você ouvir novamente, você fala: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Ele volta, Samuel volta, vai deitar, e Deus chama Samuel. Samuel, tendo entendido a orientação de Eli, ele fala: Senhor, que o teu servo ouve. Deus dá orientações a Samuel quanto à vida de Eli, os filhos de Eli, que estavam todos vivendo em erro, em pecado. Todos, inclusive o sacerdote Eli, por pecado de, posso te dizer, de fazer vista grossa. Ele era cúmplice disso. A partir daí a história diz, a Bíblia diz que Samuel foi crescendo e se desenvolvendo, e todo em Israel, em Berseba, desde Dan a Berseba, conhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. A vida de Samuel foi confirmando ele como profeta de Deus, foi confirmando ele como homem de Deus. Mas um dia esse homem de Deus que se desenvolve no ministério profético, que demonstra um caráter piedoso, e quando ele demonstra um caráter piedoso, quando as autoridades de Israel vai procurá-lo com a intenção de forçá-lo ou descortinar o que para ele na verdade era talvez desconhecido, quando chegam diante dele e falam para ele assim: olha, Samuel, tu já está velho. Eu acredito que Samuel, com esses 65 anos de idade, não se considerava uma figura descartável, um homem a ser posto de lado como inútil. Essas pessoas, as autoridades de Israel, verso 4 diz: pois todas as autoridades de Israel se reúnem e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: tu já está velho, você já está passado em dias, quase dizendo assim: na verdade, Samuel, já está na hora de tu morrer, e os teus filhos, eles não atendem às características de um homem ou de homens de Deus, porque eles não andam em teus caminhos, eles não se assemelham a você. E ainda continuam dizendo: escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Aqui se faz interessante nós começarmos a desenvolver o que nós queremos. A Bíblia diz que Samuel de fato já era um homem de idade avançada, com 65 anos de idade, ainda embora não o suficiente para abandonar o ministério que Deus o confiou, desde o ventre, quando a sua mãe lhe oferece a Deus, e desde cedo, quando passa o processo em que ele é entregue na mão do sacerdote Eli para ser cuidado, para ser orientado para o Senhor. Quando ele vai alcançando a fase adulto, o ministério dele começa a se desenvolver desde Dan, Berseba, e todo mundo sabia muito bem quem era Samuel, e o seu ministério profético vai se confirmando. Tem 2 filhos, governava, direcionava Israel na direção de Deus, na orientação do Pai. Mas um dia, essas pessoas chegam a Samuel e dizem que ele está velho, que os seus filhos não servem, assim como ele também não serve. Aqui eu fiquei pensando nesse texto, e ele abre um parênteses para nós. E a gente começa a aprender algumas coisas que são necessárias a partir desse momento, quando Samuel ele ouve isso. E principalmente o finalzinho do versículo, quando fala: nos dá um rei, porque queremos um rei conforme as outras nações. Samuel, verso 6 diz que quando ele, porém, disseram isso: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Isso desagradou muito a Samuel.
Mas eu fico pensando que eu tenho muito que aprender com esse homem. Porque a hora que ele ouve isso, a Bíblia não mostra que ele demonstra ainda mais um caráter piedoso, porque ele não explode. Samuel não explode com aquelas pessoas, ele não fica indignado. Ele não despeja sobre eles toda a sua indignação com o pedido e com as afirmações que eles fizeram. Porque nós imaginamos que Samuel era este homem de Deus, mas ele era homem. E ele poderia ter despejado todo o seu ódio agora, toda a sua raiva, por estar sendo descartado, por estar sendo desprezado. Mas ele vai orar. Mas ao invés de fazer isso, ele vai orar. O que Samuel faz? Ele vai orar, ele resolve orar. Na verdade, era o que ele fazia sempre. E aqui eu começo dizendo para você uma coisa. O que a gente tem feito quando pessoas nos afrontam, nos perseguem, estimulam, aguçam o nosso temperamento para que tenhamos ações contrárias ao que deveríamos ou ao que devemos ter como cristãos, como homens e mulheres que caminham com Jesus. Samuel não explode, ele, pelo contrário, revela a sua humildade, a sua relação de intimidade com Deus. É possível que Deus esteja falando exatamente isso para nós nessa noite, diante da circunstância a que muitos têm vivido, de medo, de perseguições, de afronta, de calúnias, de acusações infundadas, de rejeição, de desprezo. A tentativa daquelas pessoas era de mudar aquele cenário. O ideal deles era mudar a circunstância. Porque em outras palavras, ou entre linhas, eles estão afirmando que o momento que eles estão vivendo não é favorável, não é agradável, não é bom e tem um culpado. E tem um culpado. E é exatamente isso que comumente nós fazemos. Eu penso que nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis dos últimos 100 anos, talvez, que envolve ou que engloba todo mundo, mas não vamos falar por todo mundo, vamos falar pelo nosso país. Estamos todos a todo tempo esperando situações a que sejam mudadas. É comum nós olharmos todos os dias e vermos pessoas esperando de mudanças no mundo, mudanças no Brasil, mas colocando toda a sua confiança na política, colocando todas as suas expectativas em homens. Guerras são travadas, seja elas verbais ou até chegando ao ponto de agressões mesmo, por julgar que toda a nossa necessidade humana está relacionada ou está vinculada ou está no poder de uma resolução vinda de homens que também demonstram por toda a sua humanidade carência, fraqueza e erros. Mas isso é tão razoável, porque esse texto é tão atual, tendo em vista que o que nós estamos lendo está lá no Antigo Testamento, nas histórias de Israel. Mas quando eu olho, eu vejo que a atualização dele é tão viável para os nossos dias.
angustiadas, elas estão tristes. Mas eu fico pensando que eu nunca vi uma época em que o Brasil, principalmente o nosso país, ele vem sofrendo com tantas coisas como nesses últimos tempos. Tantas enchentes, tantas mortes em massa, tantos caos, tantas catástrofes. Eu não me lembro disso. E alguns que são mais velhos, conversando, fazem menção de não lembrar, de nunca ter vivido experiências tão desagradáveis. E de repente, pessoas usam versículos bíblicos isolados. Pessoas fazem seus comentários dentro do que acham. Mentes que não raciocinam, não pensam às vezes, saem falando tanta coisa. E vão culpando, e vão procurando culpados. Quando Israel... Porque na verdade, as autoridades de Israel vão procurar a Samuel, mas eles estavam representando o povo nessa conversa, nessa reunião. As autoridades, os anciãos de Israel estavam representando o povo. A decisão do povo foi tomada antecipadamente, passada para os seus representantes a irem falar com o Samuel. Então não era uma questão de que a insatisfação ela só era dos anciãos de Israel, não, era do povo de Israel. Mas esse povo, esse mesmo povo que está demonstrando a sua insatisfação, é o povo que Deus o tirou do Egito, que os alimentou. E é isso que ele vai falar para Samuel, quando Samuel, após esse momento de oração, porque Samuel ele toma atitude corretamente. Quando algo lhe afeta, quando algo lhe fere, ele não revida, ele vai orar. E por que ele vai orar? Porque ele espera receber de Deus a orientação necessária para agir naquele momento. Quando a sua vida é afetada, quando o seu emocional é abatido, ele não faz outra coisa senão orar. Ele não faz outra coisa senão ir cair de joelho diante do Senhor, em oração, como sempre fez, e dizer: Senhor, está acontecendo isso. E ele começa a narrar. O texto propõe isso, diz que quando então ele vai falar com Deus, no verso 7, no verso 6, por exemplo, quando porém disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. E ele vai buscar em Deus uma resposta para aquela situação. E Deus, como sempre, vai falar com Samuel. Vai responder a Samuel. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo lhe está pedindo. Quando Deus fala isso, Samuel fica ainda mais esperando o desfecho da conversa, porque ele fala: não estou entendendo. E Deus continua: atende a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim. Foi a mim que rejeitaram como rei. Até aquele momento Samuel pensa que o problema é com ele, com seus filhos. Porque a princípio a ideia das autoridades era demonstrar que estava insatisfeito com Samuel, porque já estava velho, e com os filhos que não andavam pelos mesmos caminhos dele. Então quando ele vai orar, ele ouve Deus falar com ele: olha Samuel, não foi a você que o povo rejeitou, mas foi a mim como rei. O que Israel estava fazendo naquele momento era tentando resolver os seus conflitos, os seus problemas, como durante toda a sua vida, por todos os séculos fizeram. Tomaram decisões sem ao menos esperar uma orientação divina. Não diz o texto que Israel consultou a Deus? E sabe o que é muito interessante? No capítulo 3, quando
Samuel começa a desenvolver o seu ministério profético e ele torna-se conhecido por toda a região, até Ramá, de Berseba, de Dan, Berseba e Ramá, em todo o território. Do capítulo 4, mostra que a nação de Israel estava vivendo um período de declínio espiritual, completamente inclinada a uma vida vazia de Deus. E era culpa de Samuel? Não. Porque você teve um período dos juízes em que Israel demonstrou o maior ou o melhor nível de espiritualidade, foi no período de Samuel, porque é homem de Deus. Mas quando a Bíblia diz que Israel estava tentando resolver um problema que eles consideravam de ordem política, quando eles pedem um rei, era demonstrando toda a rejeição e insatisfação com o governo de Deus. E eles, entre linhas, estavam dizendo: olha, nós não queremos Deus como rei. Nós queremos ter um rei como as outras nações têm, porque ele vai resolver o nosso problema. Mas baseado no que Israel chega a essa conclusão? Porque não foi em orientação, não foi em oração, melhor dizendo, não foi em oração. Eles chegaram a essa conclusão por que meio? Porque não foi pelo mesmo meio que Samuel, porque Samuel até que tentou mostrar um caminho, o melhor caminho para se decidir na vida alguma coisa, era buscar a Deus em oração, mas eles não aprendiam. Eles não aprendiam, porque não queriam aprender. E isso fica tão nítido que quando eles procuram a Samuel justificando o que está acontecendo, eles tinham um histórico. E esse histórico mostrava que eles eram acostumados a fazer as coisas totalmente equivocada e errada. No livro de Juízes, no capítulo de número 2, do verso 16 ao verso de número 19. Sabe o que diz? Bom, um pouquinho antes. Capítulo 2, do verso 6, fala da desobediência. Capítulo 2, verso 6 de Juízes, diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, ou seja, morreu, eles saíram para ocupar a terra. Desculpa, no verso 6, isso mesmo. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Josué é o precursor de Moisés, é o sucessor de Moisés, melhor dizendo, que direcionou Israel conforme Moisés direcionou. Mas agora diz o texto que toda a vida de Josué, o povo prestou culto ao Senhor. Versículo ainda de número 7 diz: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué, que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 120 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, no Monte Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então Israel fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Baalins, abandonaram ao Senhor Deus de seus antepassados. Verso 13 ainda: abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Vamos lá para o verso 16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que o atacaram. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados estiveram andando, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Deixa eu tentar situar você na história. Depois que Deus tira Israel do Egito, pelas mãos de Moisés morre, Josué assume, continua conduzindo o povo até chegar na terra de Canaã. Ao chegar na terra de Canaã, com 120 anos de idade, diz a Bíblia que Josué morreu.
Com a morte de Josué, o declínio espiritual, moral, tomou conta daqueles que não conheciam o Senhor e nem os seus feitos. O que aconteceu então? Passou Israel a viver oprimida por outras nações, por outros povos, por outros reinos. Viviam sob cativeiro, viviam oprimidos por anos a fio. Com esse sofrimento e com essa situação de queda de moralidade, eles em algum momento entendem que as coisas não andavam muito bem, então eles clamam a Deus e Deus levanta uma sequência de homens, chamado de juízes, que liderariam o povo, sob a direção de Deus. Todos os juízes que Deus levantava, era sob a direção de Deus. Nenhum juiz era por si só autônomo a ponto de conduzir conforme a sua vontade. Eles eram direcionados por Deus, todos. Até que então, passa-se o tempo, juiz morre, o povo entra de novo no caminho da rebeldia e da desobediência. Deus levanta outro juiz, e assim ficou um círculo vicioso. Desobediência, cativeiro. Deus levanta juiz, traz o povo de volta, conduz o povo no caminho que deve andar. Foi até os dias de Samuel, o povo fazendo isso. Samuel foi o último dos juízes. Na condução de Samuel, Israel tendia a viver nas melhores condições, porque Samuel era homem de Deus. Mas a Bíblia diz que eles estavam acostumados a procurar meios de soluções baseado nos seus pensamentos, sem nenhuma relação com Deus. Capítulo 4 do livro de Samuel. Israel vai lutar contra filisteus. Vão lutar contra os filisteus, vão empolgados lutar contra os filisteus. Os filhos de Eli naquele tempo eram os que lideravam o exército. O que acontece no capítulo 4 do livro de 1 Samuel? Quando eles vão para a batalha, eles perdem a batalha. 4.000 homens são mortos de Israel. Como é que estava vivendo Israel? Os filhos de Eli é o reflexo da vida do povo de Israel. Os filhos de Eli eram totalmente desencaminhado, desviado de Deus, e estava direcionando o povo. Eli era o sacerdote. Vão para a batalha, perdem. Sabe o que eles pensam? Não, vamos buscar a arca, porque a arca vai resolver o nosso problema. E o que era a arca, senão a presença de Deus? Vão lá buscar a arca, mas eles não resolvem o problema. Eles perdem a batalha. Para piorar, os 2 filhos de Eli morrem na batalha. Para piorar ainda um pouquinho mais, o Eli não morre na batalha, mas morre quando recebe a notícia. Cai e quebra o pescoço. O que acontece em Israel? Um caos. A arca é levada de Israel. Por 20 anos a arca, que representava a presença de Deus, fica longe de Israel. O que acontece quando isso se dá? A ausência da presença de Deus ainda piora muito mais a situação do povo, que não queria saber de conserto, ainda tendo um juiz, um homem, um profeta, totalmente espiritual, homem de Deus. Até que um dia, vendo que a situação era gravíssima, vão buscar ajuda com Samuel. Vão atrás de Samuel pedir que ele conserte aquilo que estava acontecendo, aquela opressão, porque Israel estava sendo subjugado. Quando eles vão buscar auxílio em Samuel, Samuel fala para eles o que eles deveriam fazer. Dentre as coisas que Samuel fala para eles fazer, está registrado aqui. Samuel traz o culto de volta que eles tinham parado de prestar. A Bíblia diz que no capítulo 7 que a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, na verdade 20 anos. E todo o povo de Israel agora estava buscando o Senhor com súplica. Por quê? Porque eles estavam sentindo na pele a ausência de Deus, a falta de Deus, e que a situação estava difícil. Então quando eles vão buscar a Samuel, ajuda. Verso 3 diz: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem a Ele, somente a Ele culto. O que Samuel estava falando?
A solução é o Senhor. Só Deus é a solução. Deus é a solução para a vida daquelas pessoas, para aquela nação. Prestem culto ao Senhor, abra mão da idolatria, abra mão de uma vida de libertinagem, prestem culto ao Senhor. Ele libertará vocês das mãos dos filisteus, Samuel está dizendo. Ele vai colocar vocês em condições melhores do que a que vocês estão vivendo, porque Ele é Deus, Ele é rei de vocês. O que ocorre no texto é que um conserto parcial ocorre. Passa o tempo, não foi um dia para o outro. Vem essa petição, nós não queremos mais tu, Samuel, e nós queremos na verdade um rei. Fazendo Israel mostrar, ou seja, fazendo com que eles demonstrassem mais uma vez que eles estavam acostumados a rejeitar a Deus. E é isso que Deus fala para Samuel quando Ele diz: Samuel, não foi a você que eles estão rejeitando, mas estão rejeitando a mim como rei. Verso 8 do capítulo 1 de 1 Samuel. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito. Deus traz a Samuel o conhecimento. Fala: Samuel, eles me rejeitaram desde o Egito. Eu me tornei rei deles, tá? Quando eu tirei eles da mão do faraó. Mas sabe o que eles fizeram? Ou o que eles fazem? O que está escrito no versículo de número 8? Eu quero repetir para você. Assim como fizeram, como desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Vamos estender o até hoje no dia de Samuel para o até hoje. Até hoje. Esse dia em que você está ouvindo essa palavra. Assim como Israel rejeitou o sistema de governo de Deus, assim como abandonou ao Senhor, abandonou a prestação de culto a Deus e começou a cultuar a outros deuses, é o que tem acontecido nos nossos dias. A nossa esperança está colocada em coisas, em pessoas, em recursos humanos. Deixamos de confiar exclusivamente no único que pode trazer solução à minha, à sua vida, e não apenas a todo mundo. Quando Israel pede um rei, eles estavam rejeitando a Deus, o governo de Deus, a teocracia. Samuel fica sentido achando que o povo estava rejeitando a ele, mas eu quero dizer que também estava rejeitando a ele. E estavam rejeitando a Samuel pela mesma razão que eles rejeitaram a Deus. Samuel tinha que entender isso como um elogio. Porque quem caminha com Deus caminha em total contramão do mundo. Quem quiser caminhar com Deus tem que entender uma coisa, querido: não dá para caminhar no curso do mundo. Você precisa decidir. O curso é diferente, a caminhada é outra, a proposta é outra. Então não dá. Por isso é necessário uma urgente mudança. Israel não estava entendendo até aquele momento. Eles pensavam que o problema era de rei. Eles pedem um rei. Deus fala para Samuel: dá um rei para eles. 1050 antes de Cristo é quando Deus fala para Samuel: dá um rei a eles. Saul é ungido rei de Israel. Saul é ungido rei de Israel e permanece como rei até o ano 1010 a.C. Aproximadamente isso. Mas o que isso implica para nós hoje? É que nós estamos andando pelo mesmo caminho em que andou Israel. É o caminho que anda o mundo. O Brasil nunca nos últimos anos se viu uma nação, um povo que tem demonstrado tanta desobediência, tanta rebeldia, tanto levante contra Deus, levantam-se contra pessoas de Deus. Nunca na história do nosso país se viu um período em que as pessoas estão procurando resolver os seus problemas, mas sem um mínimo de consulta a Deus. E elas começam desde os problemas que são de ordem familiar, conjugal, profissional, de vida íntima.
estende isso a nível nacional. A Bíblia diz isso, que levantou um povo naquele período que Deus traz Israel do Egito. A nação que entra em Canaã não era mais a nação que conhecia a Deus. O que eu penso é que nós estamos vivendo um tempo em que ainda há uma ilusão de que muitos estão se convertendo, mas nunca se viu um tempo em que tanta gente não conhece Deus e nem faz questão de conhecê-lo. Andam por caminhos totalmente opostos, escolhas totalmente à parte de Deus. Os lares não entronizam mais Deus, não trazem Deus para dentro da relação. As famílias estão vivendo diluída, cada um por caminhos alternativos. Os casais andam cada um por caminhos alternativos. A juventude anda cada um por caminhos cada vez mais de aprisionamento, com um ar de liberdade, quando na verdade há uma prisão, há um cativeiro. A mente humana sendo manipulada, oprimida por manipulação de interesses. Não, mas a manipulação é religiosa. E também existe, e contra ela eu sou. O que eu não sou contra e sou totalmente a favor é uma nação em que cujo receba a Deus como seu Senhor, como seu Rei, como seu governante, como seu Deus. Famílias recebam Deus como o Senhor das suas vidas. Ao invés de procurarmos meios humanos para resolver, pensamos que vamos resolver o problema do mundo ou o problema do Brasil mediante ao voto. Não! Vamos resolver o problema do Brasil mediante a passeatas, a reivindicações de totalmente inconveniente, por quebraria. Vamos destruir patrimônios, vamos machucar as pessoas, vamos agredi-las, seja física ou verbalmente, porque o problema vai resolver. Só que não resolve, porque a situação, ela precisa se resolver aqui, na mente do ser humano. É encontrar o caminho do arrependimento, é encontrar o caminho do quebrantamento. Enquanto Deus era o rei de Israel, Israel foi tirado do Egito, Israel foi alimentado pelo deserto, nenhuma outra nação oprimiu Israel mais, nenhum obstáculo impediu Israel. Deus abre mar, passa o povo, pessoas, governos se levantam. Os filisteus é uma prova disso. E prova maior que o problema não era o homem, porque quando Deus fala para Samuel, olha, ele dá o que eles pedem, e eles pediram um rei. A Bíblia diz que quando Deus fala para eles, dá o que eles pedem, Samuel volta para casa, eu acredito que entristecido, desolado com aquela situação, mas quando ele vai chegar diante do povo, ele vai transmitir para o povo aquilo que Deus mandou. No versículo de número 10, diz o seguinte: Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo. Para você ter uma ideia de quem pediu, não foi apenas os anciãos de Israel, mas o povo pediu. Porque a palavra não foi levada só para os anciãos de Israel, mas foi levada para todo o povo. O que significa que todo o povo estava em comum acordo. Não queremos Deus, queremos um rei. Igual às outras nações, semelhante às outras nações. O problema todo é esse. Nós não queremos um Deus da graça. Porque o nosso pensamento é que as coisas de graça não têm graça. Nós queremos coisas pelas quais nós pagamos por elas, porque o conceito de pagamento também é um conceito de domínio e de manipulação. Eu comprei, é meu e eu manipulo. Então nós não queremos um Deus que não nos oprime. Queremos um rei que domine, e foi isso que Israel está propondo. Queremos um rei que vá diante de nós, um rei que assuma a nossa proteção. Estava até todo o tempo sendo protegido por Deus, mas não estava contente. E o que esse rei faria? Dominaria totalmente, diz o texto,
o Samuel começa a falar o seguinte: olha, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: tomará os filhos de vocês para servi-lo, como escravo. O que mais que esse rei fará, além de tomá-lo como escravo para levar seus filhos à guerra? Ele também fará com que a terra de vocês, no verso de número 12, ele os fará arar a terra dele, do rei, a trabalhar para o rei. E a colheita de vocês, quando vocês fizerem a colheita, eles vão tomar a parte da colheita, vão tomar também as suas filhas e vão levá-la para trabalhar em todas as espécies de meios, perfumista, cozinheira, padeira, é assim. Continua dizendo: tomará de vocês o melhor da plantação. Você vai plantar, mas o melhor da plantação não é de vocês não, é do rei. É o rei que vai pegar. Continua ainda mais: da vinha, dos olivais, enfim, tomará 1/10 dos cereais, da colheita, das uvas, enfim, continua falando. Tomará. Você percebe que em nenhum momento o rei vai dar alguma coisa, vai propor algum benefício, só vai tomar, vai tirar. Será que isso não tem uma relação com o Deus desse século? Que só tem tirado a saúde, tem tirado a alegria, tem tirado o vigor das pessoas, tem tirado princípios, tem tirado respeito, tem tirado tanta coisa. E o mundo vai caminhando de mal a pior. Será que não é bom nós pararmos um pouco e atentar que isso tem relação com a nossa vida nesses dias? As pessoas estão se levantando contra Deus como se Ele fosse o culpado. Culpam a Deus. Fazem movimentos contra Deus. Movimentos que ridicularizam Deus. Colocam Deus num cenário de palhaçada e risos. Zombam de Deus. Vivem como se fossem autônomos. E no entanto, um caos tem se instalado. Deus está mandando o caos. Não! O que Deus tem feito é só entregar do homem a sua própria sorte. Quem vai resolver? É um governo? É um homem? Uma pena dos que pensam assim. Porque não são os homens por si que resolvem nada. Deus pode usar os homens, como usou os juízes, como usou Samuel. Mas enquanto Deus usa homens, o povo tem que se inclinar a Deus e adorá-lo como Senhor e Salvador. Não é procurar meios para justificar os seus erros, as suas escolhas errôneas e colocar a culpa em Deus de que há uma infelicidade. As pessoas têm adquirido uma frase de efeito: não, porque eu tenho que procurar minha felicidade, e vão procurando felicidade em coisas das quais só tem trazido morte, porque não tem relação com Deus. Por que ao invés de procurarmos soluções baseadas em conceitos e pensamentos humanos, ou culpa lançada sobre o ser humano, não busquemos a solução? Israel escolheu um rei, Saul, por 40 anos, aproximadamente, porque em 1050 Saul é ungido rei. 1010 ele morre. Na verdade, ele se mata. Ele vai para uma batalha contra os filisteus e é ferido, e para não ser capturado, ele tira a sua própria vida. 40 anos de governo de Saul. A Bíblia não diz que foram os melhores anos da vida de Israel, mas deveria. A culpa não era de Deus? Não era o governo de Deus que estava errado? Por que o problema não foi solucionado? Porque o problema está na nossa mente. O problema está no nosso coração.
O problema está nas nossas escolhas. O problema está naquilo que nós julgamos que é o certo a fazer, quando na verdade é um certo baseado em coisa nenhuma, porque não tem a sua origem no que Deus tem se revelado ao mundo dos homens. Porque desde sempre Deus tem se revelado aos homens. As pessoas podem fazer o que quiser e falar o que quiser contra Deus, mas Ele nunca demonstrou alheio, como quem está dormindo, cochilando, mas Ele está aí vivo, atuante. E para o que Ele nos chama hoje aqui? A culpa não é de Samuel, nem dos filhos de Samuel. Porque uma coisa que acontecia no período dos juízes é que Israel, enquanto tinha o juiz estava ali conduzindo, eles estavam servindo a Deus. Quando o juiz morria, eles abandonavam Deus. Eu disse que Samuel foi o último dos juízes, mas ele não estava morto. Sabe o que me prova? Que a situação só piorou. Que em outros tempos eles esperavam pelo menos o juiz morrer para se desviar. Agora não, eles nem esperaram o Samuel morrer, eles estavam se desviando, ou melhor, estavam desviados com Samuel vivo, e ainda culpam Samuel, os filhos e posteriormente Deus. Será que não está na hora de nós procurarmos os verdadeiros culpados e olharmos para dentro de nós mesmos? Será que não está na hora de nós olharmos para o que as Escrituras apontam? Porque depois que Deus falou isso para Samuel, e Samuel falou para o povo, apresentou todas as questões, a Bíblia diz que a resposta, no capítulo 8, no versículo 19, todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, nós continuamos querendo um rei que reine sobre nós, à semelhança de outras nações. Não restava mais o que fazer. Deus fala para Samuel isso, Samuel atende o que eles querem. Eles querem um rei, dê um rei a eles. Samuel fala isso e fala, voltem para as suas casas. Ou seja, esperem até que se consuma isso. A história prova isso. Israel estava totalmente acostumada a rejeitar Deus. Deus falou desde o Egito. Mas eu penso, que amor é esse de um Deus que mesmo sendo rejeitado, a todo tempo vai se revelando, vai falando, vai se comprometendo, vai se prontificando para um povo que não queria. Sabe, queridos, enquanto eu lia esse texto, eu pensava na realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Tem muita coisa acontecendo, e a maioria de nós estamos em casa, esperando que a solução surja de algum lugar, por quem quer que seja. Essa é a grande verdade. Mas a minha pergunta nessa noite não é essa, porque todos nós queremos solução para tudo, sempre. Mas a pergunta é, o que eu estou fazendo nesse percurso, ou nesse período, em que, sem condições, eu tenho mantido-me dentro da minha casa, com tempo para pensar, para raciocinar, para fazer avaliações, para repensar a minha vida? Ou será que esse tempo é para entrar em crise, para entrar em depressão, para entrar em desespero? Não, é um tempo para buscar, é um tempo para reavaliar, é um tempo para pensar, é um tempo para observar, é um tempo para colocar as coisas em dia, como Deus falou para o profeta, coloca a tua casa em ordem. É um tempo para colocar a vida em ordem, não é um tempo para entrar em crise, não é um tempo para sair desesperado, não é um tempo para achar que está tudo acabado, não, é um tempo de mudança. É um tempo para nós refletirmos quanto ao que somos e temos feito. Será que Deus é um Deus conosco, ou é um Deus à parte de nós? O que Deus estava falando para Samuel, olha Samuel,
que estão rejeitando a mim. Em outras palavras, é o que Deus está dizendo. Isso deveria soar como um elogio. A verdade é que soa como um elogio, porque quando as pessoas rejeitam aqueles que com Deus têm semelhança, é motivo de elogio, é motivo de glorificar o nome do Senhor. Deus está propondo nessa noite aos nossos corações que nós precisamos entender que desde o Éden há uma intenção de Satanás de enganar. O que a gente está vivendo nesse dia? O tempo é o tempo em que o Senhor tem mostrado que o pecado é um preço muito alto a ser pago. Na Bíblia, a economia que mostra quanto ao pecado revela que é um preço muito alto a ser pago. E é isso que Deus estava falando. Porque quando Deus está sendo rejeitado aqui, está sendo trocado por quem? A Bíblia mostra que é do objetivo de Satanás convencer as pessoas a pecar. Porque quanto mais pecado, mais catástrofe, mais destruição. Mas ninguém está vendo. Ou muitos não estão vendo. Procuram justificativa, mas a culpa está onde? No pecado. E quem é que peca? O ser humano. Então logo a culpa está onde? No ser humano. Que peca deliberadamente. Deveria tomar isso como exemplo. A Bíblia está aqui como livro a ser lido. O diabo, ele supervaloriza o pecado. Ele faz como que uma imagem de que o pecado, ele é valioso, ele é bom demais. Ele empana, ele enfeita. Porque a função dele é supervalorizar o pecado. Porque do contrário, o pecado não é atraente. Mas é exatamente o pecado o responsável por toda essa catástrofe no mundo. Porque as pessoas pecam deliberadamente e não estão nem aí. Porque num dado momento elas vão achar o culpado. O culpado é esse, o culpado é essa, o culpado é aquele. Mas nunca diz, eu sou o culpado. E outra, e mesmo quando assume a culpa, não significa que some as consequências. O que pode acontecer é que a partir do momento de uma consciência, haja uma mudança. Havendo uma mudança, mudam-se também as consequências, mudam-se também o cenário, mudam-se também a colheita. Não havendo mudança, a colheita vai sendo cada vez de mal a pior. É por isso que o mundo, é por isso que está essa situação, porque as pessoas vão acreditando nas mentiras de Satanás. Lá no Éden ele tentou mostrar para Eva que ela poderia ser igual a Deus, fez ela acreditar. Satanás fez Eva e Adão acreditar que eles poderiam ser igual a Deus, que eles poderiam comer do fruto e que nada aconteceria. Mas o que Deus falou: se vocês comerem, morrerão. Nós estamos preferindo ficar muito mais com o que Satanás diz do que com o que Deus tem dito à humanidade. Porque se no mundo há uma árvore do pecado, se é o fruto do pecado, também no mundo hoje, a árvore da vida. A árvore da vida foi plantada lá no Calvário, lá no Gólgota, chama Jesus Cristo. Jesus é a árvore da vida, mas as pessoas estão preferindo comer da árvore do conhecimento, porque eu quero conhecimento, porque eu quero viver, porque eu quero isso, e nisso Deus vai sendo tirado de lado, o governo de Deus vai sendo arrancado da vida, e quanto mais o governo de Deus se afasta, mais o mal vai se apoderando. É isso que Israel estava vivendo, e eles achavam que a solução viria com o rei, um rei homem, o governo humano. Em uma democracia, o povo, com os anciãos, escolheram um rei. Deus falou: dá um rei. O problema de Israel não foi ter desejado um rei. O problema de Israel foi não ter esperado o plano de Deus. Porque desde o livro do Gênesis, no capítulo 49, diz a Bíblia que Deus já tinha plano de homem que ele instituísse como rei sobre a nação de Israel. Mas as coisas têm que acontecer no tempo e no plano de Deus. O problema é que o ser humano, ele sai atropelando tudo, faz tudo do seu jeito, a sua hora, do seu modo. E não espera o que Deus tem proposto. Nunca Deus desejou não estabelecer um governo, pelo contrário. 49 está escrito no livro do Gênesis, Deuteronômio 17. Deus tinha intenção, mas um rei segundo o seu coração. Porque quando as coisas não acontecem sob a orientação de Deus, elas são desastrosas.
E é isso que aconteceu aqui. E é isso que está acontecendo no mundo hoje. Porque de fato, nós pensamos o seguinte, que quanto mais nós podemos ter controle sobre as coisas, nós mantemos elas sobre o nosso domínio, sobre a nossa manipulação. E é o que a gente faz também com o pecado. Nós vamos pensando que o pecado pode ser dominado, pode ser manipulado, mas logo ele ganha o controle sobre nós, e aí então o caos vem, e nos tornamos escravos dele. O rei seria isso. Eles achavam que a escolha de um rei mudaria o cenário. Logo o rei se tornaria dono deles. Logo a história vai mostrando, logo a Bíblia vai mostrando que na história os reis se tornaram. Exemplo, Acabe. Ele queria a vinha de Nabote. De quem era a vinha? De Nabote. Mas ele era rei. Eu quero aquela vinha. Nabote, eu me recuso. O que aconteceu com Nabote? Morreu. É assim que o diabo faz. É assim que ele tem feito. Domínio. Porque a ele é dada essa autoridade. Que Deus está nos chamando hoje. Para estabelecer Deus como rei nas nossas vidas, como Senhor das nossas vidas. O que Deus está nos chamando? Nação brasileira. Para que Deus volte a ser o rei, o centro de tudo. Ele venha a ser Senhor dessa nação. Que caia por terra tudo esse levante, essa obra de Satanás, que só tem destruído a família, tem destruído cada dia mais os homens e mulheres, criaturas de Deus. As pessoas estão sendo destruídas, casais estão sendo destruídos, Satanás tem lançado as suas flechas. Por quê? Porque Deus não está no centro. Para que Deus nos chama então? Para um conserto, para uma mudança. É por isso que a Escritura nos mostra que não importa com quanto nós venhamos ser perseguidos, tentado no caminho por Satanás, nós vamos lembrar sempre uma coisa: o pecado custa caro. E pior, além de custar caro, o percurso é curto. O proveito que se julga ter é curto, é muito curto. É pago um preço muito caro por um período muito curto e com que leva consequência para toda a vida. Não compensa. Uma vida à parte de Deus, uma vida de decisões baseada em desejos humanos, não compensa. O que Deus tem nos falado é para nós decidirmos hoje. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Muita gente se amoldando. Quase que podemos dizer que o mundo está assim. Está acostumado a viver do seu jeito. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar. Por que cada vez mais as pessoas estão com menos capacidade, com menor capacidade de compreender e de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque a mente está tomada por outras ideias, outros ideais. Deus nos chama para um conserto. Queremos colher, mas não queremos plantar. É o que Ele está falando. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero orar por você nessa noite, porque eu espero em Deus que mudanças radicais aconteçam na sua vida, que o Espírito Santo venha produzir uma libertação tão profunda no seu interior, no meu interior, no nosso interior. Precisamos de mergulhar num relacionamento com Deus e não tem outro caminho. Não vamos esperar vir de outros lugares soluções para a nossa vida. Não é de 7 passos, não é de métodos humanos. É de um derramar perante Deus. É de um derramar de alma. Não é de viver de ilusão. Não importa se Satanás continua oferecendo a árvore do conhecimento. A gente tem que optar pela árvore da vida, Jesus Cristo. Não importa com quanto ainda a gente acha que o mundo tem muita coisa a nos oferecer. O mundo passa com toda a sua concupiscência.
que Deus está nos chamando, igreja? O que Deus está nos chamando, nação? Vamos nos voltar para Deus. Não é para religião, não é para a igreja X ou Y. É para Jesus. É que cada lar seja uma igreja, cada família desenvolva o sacerdócio. Que cada homem, que cada mulher ore, busque a face, proclame jejum, se volte para a palavra, tenha na sua mão a Bíblia, leia a Bíblia. Para que Deus está nos chamando? Para um conserto, povo. Para que Deus está nos chamando? Para uma mudança urgente. De comportamento, de visão, de percepção, de ideais. O que nós estamos esperando? O que a família brasileira está esperando? O que os jovens brasileiros estão esperando? Eu fico abismado com o que eu tenho visto. Eu fico pensando que a situação no nosso país é tão degradante, é tão desagradável, que é possível que hoje, se algumas pessoas encontrassem o presidente do país, matariam com facilidade, matariam ele, porque julgam, pensam que a culpa recai sobre o homem, quando na verdade todo ser humano tem a sua culpa, carrega a sua culpa. E é muito mais fácil apontar, ou para culpar, ou para tentar esperar uma solução. Eu quero dizer para você uma coisa: nem a culpa e nem a solução está em um homem, mas está no Senhor Deus. E é claro que Deus pode levantar homens, porque é assim que Ele fez em toda a história. Mas quando um povo que se chama pelo seu nome, se humilha, cai de joelho, reconhece os seus maus caminhos e se converte de todo o coração, então eu sararei essa terra. Eu ouvirei, diz o Senhor, e sararei essa terra. Queremos a cura para as doenças psicossomáticas, então nos convertemos ao Senhor. Queremos a restauração da família, nos convertemos ao Senhor. Queremos comer, beber, dormir, trabalhar, nos convertemos ao Senhor. Morrer, todos vamos, não importa o tempo, vamos morrer. Mas vivendo ou morrendo, seja para a glória do Senhor. Do contrário, vamos viver nos degladiando, se destruindo uns aos outros. E isso não é o que Deus espera e nem quer. Então hoje, tenha em mente a urgente necessidade de mudança. Amanhã, o ano que vem, não é hoje, é agora, é já. Não é o tempo, vou esperar para ver o que vai acontecer, é hoje. Então aí onde você está, se você ainda não decidiu por Jesus Cristo, faça isso, mas não por uma repetição religiosa, é por uma decisão de vida. E você que já decidiu, mas que anda no meio termo, se converta. Se converta do seu mau caminho. Se converta do mau caratismo de vida. Se converta da mentira. Se converta. Para que outros se convertam. E eu tenho certeza que quanto mais pessoas convertidas houver em um ajuntamento, em um povoado, em uma cidade, em um estado, certamente diferenças começarão a acontecer por causa de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém? Que Deus os abençoe. Que hoje o Espírito Santo de Deus Ele traga ao meu e ao seu coração a consciência de que nós precisamos de cura. Que Ele venha nos curar. Curar nossa mente, curar o nosso coração, curar os nossos pensamentos, curar os nossos olhos, para que Ele possa nos usar. Então fale para Ele aí: pode me curar, Senhor. Pode me curar, porque eu quero ser usado, eu quero ser usada. Eu quero entender a Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero sair desse estado de vida em que eu me conforto pensando que eu não vou mudar o mundo. Não, nós não vamos mudar o mundo. Nós podemos mudar o nosso mundo de vida, ao nosso entorno. Podemos mudar o mundo da nossa existência aqui dentro. E certamente contribuiremos com muitas mudanças. E esse é o meu convite a você. Deseje hoje mudar, deseje hoje Jesus Cristo. Não coloque a
expectativa em homens, e não importa, em qualquer relação, se você coloca a sua expectativa em homens, ou em qualquer ser humano que seja, está fadado à decepção e ao fracasso. Mas coloque a sua total expectativa no Pai, porque Ele jamais falha, e tudo será diferente. Eu quero encerrar por aqui, porque já falei demais, mas espero muito em Deus, que a nossa consciência hoje seja levada para um arrependimento, para um quebrantamento tão profundo, que nós saiamos hoje dessa nossa reunião, possamos ir dormir pensando, venhamos acordar pensando, possamos passar a vida pensando enquanto vivos. Jesus Cristo é a solução. Então, eis-me aqui, Senhor, a Ti eu me entrego e decido hoje, renuncio Satanás, renuncio o mundo, renuncio os seus prazeres, renuncio suas ofertas, porque a Ti, Senhor, eu entrego a minha vida. É isso que eu te convido a fazer. Renuncie mesmo, renuncie os convites, renuncie as propostas, lute contra tudo e todos que venham, contra aquela proposta, aquela oferta, e diga: Jesus Cristo é o meu rei, não é o dinheiro, não é a fama, não é a circunstância, não é o mundo, Jesus Cristo reina sobre a minha vida, e porque Ele reina, tudo que eu espero está das suas mãos. Eu não espero nada que venha de outro lugar, senão das mãos do Senhor, nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, a sua casa, a sua família. Que Deus o abençoe. Que o Pai te abençoe. Que Jesus Cristo, Filho de Deus, reine sobre a sua vida. E que o Santo Espírito de Deus te traga consciência de uma vida totalmente voltada e dependente daquele que era, que é e há de ser Senhor sempre. Nunca é destronado. Homens não tiram do seu trono. Homens não destroem a sua obra. Homens não anulam o seu sacrifício na cruz. Então que você se apegue a esse sacrifício, a esse Deus na sua vida hoje, enquanto vivo, enquanto oportuno. Amém? Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Que o Espírito Santo ministre na sua alma, enquanto você sai da frente desse aparelho para seguir a sua vida em frente. Siga em frente, mas siga diferente, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te a tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor,
abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nesta hora, esta música, Pai, te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo